A impenhorabilidade do imóvel residencial convencional. Você pode proteger legalmente o seu cliente. Lição prática de número 34 de um total de 365. Neste canal, diariamente, eu posto conteúdo jurídico voltado a obter sucesso na defesa do executado e também como vencer o processo de conhecimento. Hoje vamos analisar uma situação onde você, que patrocina o interesse do seu cliente, você pode proteger, blindar o patrimônio do seu cliente de forma lícita, de forma legal, mediante um instituto jurídico previsto no Código Civil. Bom, nós sabemos que numa execução, os bens presentes e futuros do executado respondem pela sua obrigação, pela sua dívida. É o patrimônio do executado que responde pela dívida. Bom, em algumas situações é possível que determinados bens de propriedade do executado sejam impenhoráveis. O artigo 833 prevê lá um rol de bens de propriedade do executado que são impenhoráveis. Além disso, é possível também que a legislação fora do Código de Processo Civil também tenha previsão em relação a algum patrimônio, algum bem do executado que não seja possível de ser penhorado. E o mais famoso deles, sem sombra de dúvida, é a impenhorabilidade do bem de família. Muito bem, nessas circunstâncias, a impenhorabilidade do bem de família, nós temos no nosso ordenamento jurídico brasileiro duas formas de se proteger o bem residencial do executado. Nós temos uma forma de proteção que é a prevista no Código Civil e temos também uma forma de previsão prevista na legislação especial, prevista na Lei 8.009. Portanto, nós temos uma dicotomia de regime em relação à impenhorabilidade do bem de família. Especificamente hoje eu quero tratar do bem de família convencional. Essa proteção ela está no Código Civil entre os artigos 1711 a 1722. Isso é muito importante para você que advoga em favor de um devedor, de um executado que tem mais de um imóvel residencial. Você pode proteger o patrimônio do seu cliente, garantindo que o imóvel residencial de maior valor seja considerado impenhorável, diferente da situação da impenhorabilidade decorrente da Lei 8.009 de 90, o bem de família legal. No bem de família legal, a lei institui a impenhorabilidade do imóvel residencial familiar do executado. Só que a lei impõe que no caso de existir mais de uma residência para o devedor, mais de um imóvel, a impenhorabilidade recaia sobre o imóvel de menor valor. Aqui na convencional não. Aqui você pode identificar qual dos imóveis residenciais será considerado impenhorável. Nessa situação, é plenamente possível que o executado, na verdade, um devedor ou seu cliente, por uma atitude voluntária dele, que é proprietário do bem, por um ato de vontade dele, ele institua a impenhorabilidade desse imóvel residencial. Como que isso deve ser feito na prática jurídica? Bom, ele tem mais de um imóvel residencial, escolhe o imóvel que vai ser declarado impenhorável, se dirige até o cartório de notas e lá é feita uma escritura pública, um testamento ou uma doação.
é mais comum, claro, isso ser feito por uma escritura pública, onde ele vai identificar qual do imóvel residencial que lhe pertence será declarado impenhorável. E depois que é feita essa escritura pública, isso é levado a registro no cartório de imóveis. Inclusive, para se instituir a impenhorabilidade convencional, não há necessidade nem da anuência do cônjuge ou companheiro. Bom, a partir do momento em que é instituída essa impenhorabilidade convencional, ela produz dois efeitos. O bem se torna impenhorável para as dívidas futuras, as dívidas anteriores, é possível penhora sobre ele. Então, só a partir do momento em que é instituída a impenhorabilidade convencional, as dívidas contraídas depois da instituição são impenhoráveis. O imóvel fica impenhorável. As dívidas anteriores, a instituição da impenhorabilidade é considerada ineficaz. Muito bem. Por quanto tempo esse bem fica impenhorável? Além de impenhorável, o efeito da instituição dessa impenhorabilidade também se estende à inalienabilidade. Depois de instituída a impenhorabilidade, o bem também não pode ser alienável por vontade do instituidor ou do seu núcleo familiar. Ele vai ter aí que desconstituir judicialmente a impenhorabilidade convencional para poder alienar. Enquanto ele não fizer isso, o bem é inalienável. Essa impenhorabilidade e inalienabilidade, ela dura durante toda a vida dos instituidores. Enquanto eles permanecerem vivos, os instituidores, a inalienabilidade impenhorável produzem efeitos, ou até a maioridade civil dos filhos. Portanto, isso só será desfeito, desconstituído, com a morte dos instituidores, se forem casados ou viverem em união estável, e a maioridade dos filhos. Aí sim, ela é legalmente desconstituída. Ou por uma ação judicial, que seria ajuizada pelo próprio instituidor, e lá o juiz autorizar a desconstituição mediante os requisitos. Muito bem, para extinguir, portanto, ou é a morte de ambos os instituidores e a maioridade dos filhos, ou por uma ação judicial. Quais são os requisitos para instituir a impenhorabilidade convencional? Claro, o instituidor tem que ser proprietário do bem, esse bem tem que ser destinado à moradia familiar, e além disso, o bem que foi identificado para ser impenhorável, esse bem ele deve corresponder no máximo a 1/3 do patrimônio líquido do instituidor. Então, tem que ser feita uma análise pelo cartório de notas sobre qual é o patrimônio dessa pessoa que está instituindo a impenhorabilidade, e o imóvel indicado a impenhorabilidade não pode ter um valor patrimonial superior a 1/3 do valor total do patrimônio do instituidor. Mediante esses requisitos, é instituída a impenhorabilidade, e todas as dívidas contraídas dali para frente, esse bem não pode garantir a dívida, esse bem é impenhorável, com apenas 3 exceções trazidas pela lei. A primeira exceção: é possível que esse bem garanta o pagamento de dívidas anteriores à constituição da impenhorabilidade. Segunda exceção: dívida tributária do próprio imóvel. E terceiro, dívidas condominiais decorrentes do imóvel. Esse rol de exceção, que pode ser, portanto, o bem instituído como impenhorável, penhorado no caso concreto, essas 3 hipóteses são taxativas. Não é admitida mais nenhuma hipótese de penhorabilidade desse bem instituído convencionalmente como impenhorável. Inclusive, fiança em contrato de locação. Se no futuro esse instituidor for um fiador, esse bem residencial dele, que
tem a convenção da impenhorabilidade. Esse bem não garante a dívida do afiançado em favor do credor daquela garantia da fiança. Então, evita, inclusive, que o próprio bem do fiador, nesse caso, instituidor da impenhorabilidade, responda pela dívida em qualquer situação. Claro, só em relação às dívidas futuras. As dívidas do pretérito, isso não é possível evitar. Com relação às dívidas passadas, a instituição é ineficaz. Pois bem, essa é uma forma, portanto, de proteger o patrimônio de quem dispõe de muitos bens, de mais de um imóvel residencial. E aí ele pode optar por instituir ao imóvel de maior valor a característica de se tornar impenhorável, sendo que esse bem só pode garantir as dívidas anteriores à constituição da impenhorabilidade, dívidas tributárias ou condominiais do próprio imóvel. Bom, é uma situação que pode ser prática, dependendo da situação, né, desse seu cliente ter essa condição econômica, e isso pode ser útil aí para garantia de uma proteção, de uma blindagem em relação a futuras dívidas. Ok? Espero que tenha sido útil aí esse nosso conteúdo do dia. Voltamos amanhã com mais uma lição prática jurídica. Até lá. Valeu, pessoal. Ótimo final de semana a todos.